Agora o cachaceiro vai tentar melar as eleições de 2026 porque ele já percebeu que vai perder. E esse é o ponto que a gente vai discutir. Eu não estou falando de tanque na rua, eu não estou falando de cena de filme, eu estou falando de uma crise institucional, um conflito externo e o aparato do Estado todo para criar uma justificativa política. Porque é exatamente isso que um fracote, um covarde faz quando percebe que não consegue mais ganhar no voto. E o Lula hoje está mais do que fraco. Essa é a verdade que Brasília e o Brasil inteiro já entendeu. Eu sou Stefa, especialista em campanhas políticas. A gente vai direto ao problema. Lula está encurralado. A popularidade dele caiu. A economia não reage de jeito nenhum. O Congresso, não anda faz tempo. Isso sem falar do STF, que virou o foco principal da discussão política no Brasil. O caso lá do Banco Master virou uma bomba e o escândalo do INSS virou um desgaste moral para a República. O país inteiro já percebeu que esse governo não entrega estabilidade, não entrega confiança, não entrega normalidade. Agora, olha o que aconteceu. Lula fez uma reunião reservada fora da agenda lá no Alvorada. E sabe quem estava lá com ele? Comandantes das Forças Armadas, a PGR, o STF e a PF. Aí eu te pergunto, para que um presidente chama esse tipo de gente num domingo de forma reservada por quase 4 horas para discutir a rotina do governo? E aqui começa a lógica. Quando um presidente se reúne de forma fechada com militares, judiciário, Ministério Público e a Polícia Federal ao mesmo tempo, ele não está pensando só em comunicação. Ele está pensando no poder, ele está pensando numa proteção, ele está pensando numa contenção. E governo e desgaste acumulado começa a olhar menos para governar e mais para sobreviver. Depois dessa reunião, o Lula dobrou a aposta no enfrentamento externo. Ele subiu o tom, aumentou o conflito, passou a tensionar ainda mais o ambiente. É de praxe, quando um governante começa a enfrentar a dificuldade interna, muitas vezes ele tenta fabricar um conflito maior para fugir da cobrança doméstica. E é exatamente isso que eu acredito que está acontecendo. O Lula já sabe que a disputa em 2026 já está liquidada, ele não tem condição alguma. Então, qual é a saída de um presidente nessa situação? Mudar a natureza da eleição. Essa é a chave. Não é disputar uma eleição normal. Você está entendendo? Ele vai tentar disputar uma eleição em clima de exceção, em clima de ameaça, em clima da soberania atacada, em clima da crise institucional, em clima de a democracia está em risco. Percebe a jogada? Ele precisa tirar a eleição do campo da comparação objetiva, porque nesse campo ele já perdeu a força completamente, então ele precisa jogar tudo no campo emocional e na mentira, no campo do medo, no campo do conflito, no campo da suposta emergência institucional. Porque isso pode servir como uma preparação do terreno para um movimento muito mais específico. Mais ou menos assim, ele vai tentar criar uma justificativa para embaralhar o jogo eleitoral se a derrota parecer inevitável, como é. Dizer que já existe a prova de um golpe montado não existe, não tem como provar. Mas existe uma lógica dentro da política que começa a fazer sentido demais. Lula tá fraco, tá acabado. O governo está desgastado. O sistema está pressionado por várias frentes. E nesse momento aparece uma reunião fechada com o coração do aparato estatal. Ok, eu sei que não prova uma ruptura, mas indica medo da perda do controle. E presidente com medo de perda de controle, ainda mais com um sujeito como Lula, é sempre perigoso. Mas de forma concreta, o que seria essa tentativa de melar a eleição? Não precisa cancelar uma eleição na marra. Isso aí é uma visão infantil de política. Hoje a coisa pode ser mais sofisticada, pode-se criar um ambiente, um conflito tão forte que qualquer resultado adverso pode passar a ser tratado como suspeito, contaminado ou fruto de interferência. Pode usar um discurso, por exemplo, de ameaça externa, pode se transformar adversário em risco à democracia. Pode-se dizer, por exemplo, que o país vive uma situação extraordinária, pode-se judicializar tudo, pode-se inflar crises até o limite, pode-se usar instituições para apertar o ambiente, pode-se construir o passo a passo. A ideia de que a normalidade eleitoral ficou comprometida. E é assim que esse tipo de operação pode estar funcionando, tá?
Não começa com um anúncio, com uma narrativa, com uma preparação, com a criação de um clima. E o Lula hoje precisa de um clima, precisa de um fato. Porque sem isso ele está completamente nu sobre o resultado de governo. E sem clima vai sobrar o quê? Sobra o resultado do governo, que não existe. Qual é o resultado do governo? É um desgoverno, uma merda, uma desgraça esse governo. Essa é a verdade que o Planalto tentou esconder desde o início da posse do Pinguço. A velha imprensa já não consegue mais empurrar, vocês já estão percebendo, né, com o entusiasmo artificial que eles fazem. E o Congresso não respeita mais o governo como respeitaria um presidente forte, até porque ele não tem a maioria. O país não olha mais para o Lula como uma solução. Esse encanto acabou, essa mentira, né, que criaram. Só que a questão do dano em ano pré-eleitoral vira outra coisa. Vira operação de sobrevivência para esses caras. Então, olha como isso pode se tornar ainda mais sério. A esquerda passou anos acusando a direita de golpismo. Anos. Tudo era golpe. Tudo era ameaça à democracia. Tudo era ruptura institucional. Só que a política tem uma regra muito clara. Muitas vezes, o grupo que mais fala de golpe é justamente o grupo que quer monopolizar o direito de decidir o que é não legítimo. Esse é o problema. Porque quando só um lado se considera dono da democracia, qualquer derrota vai virar ameaça. E aí, o voto deixa de ser apenas voto. Passa a depender de uma chancela moral. Vocês entenderam a lógica disso? É exatamente aí que um governo fraco tenta se agarrar. Não é mais na rua, não é mais no povo, não é num resultado que não existe, mas nas engrenagens, nas instituições que estão todas contaminadas. Nesse discurso fraco de proteção, de exceção, tudo isso é malandragem desses caras. O governante, quando fracassa, o país vai travar, isso é automático. E a crise só tende a crescer. A rejeição aumenta e, em vez de admitir a fraqueza, óbvio, ele vai tentar transformar o próprio fracasso numa justificativa para ampliar o controle. Isso muda tudo na lógica. Porque aí a eleição vai deixar de ser uma simples disputa de voto. Ela começa a ser uma disputa de ambiente. É muito avançado essa lógica. E quem controla o ambiente vai largar na frente. Essa reunião lá no Alvorada, ela precisa ser lida assim. Não como uma prova final, mas como um sinal político muito pesado do que o governo está avaliando no cenário de crise atual. E qual é o cenário mais perigoso para o Lula? Porque perder não significaria sair só derrotado. Significaria abrir a porteira para uma investigação, perda de blindagem, reacomodação, enfraquecimento total, ou seja, prisão de novo. E é isso que está em jogo para eles. Não é a eleição, é o pós-eleição. É a sobrevivência de um projeto de poder. E esse projeto de poder, quando percebe esse risco real de sobrevivência, ele vai radicalizar. Essa é a parte que muita gente finge que não está vendo. O Lula não está jogando apenas para governar até o final do mandato. Ele está jogando para preservar o próprio sistema, a sustentação política. Por que um governante em queda gosta desse conflito externo? Esse roteiro não é novo. Esse método é velho. Só muda a embalagem, mas o cachaceiro é o mesmo. É por isso que eu não trato essa reunião como um detalhe qualquer. Ela não resolve essa lógica sozinha, é claro, mas ela encaixa demais num governo que está sem saída. E um governo desesperado pode fazer tudo para se manter no poder. Mas agora eu quero ler nos comentários, saber o que você acha desse vídeo. Se você chegou até aqui, agradeço a sua presença. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, assim você me ajuda. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da família, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve e abençoe o nosso Brasil.